Amém, irmãos? Quantos estão felizes? Glória a Deus. Semana passada aprendemos através da palavra de Deus, através do nosso pastor Alexandre, que está aqui. Fico feliz, ele e a pastora Rita. Aprendemos o Deus que está no nosso meio, o Deus que está no meio de nós. Amém? Quantos foram impactados por aquela palavra de semana passada? E nós aprendemos, através de Josué 3:10, 7 inimigos que o nosso adversário, Satanás, ele levanta. Para quê? Para nos paralisar, para impedir do fluir de Deus na nossa vida. Mas diga para o seu amigo do seu lado, Deus, diga mais forte, Deus, Ele vai na sua frente. Amém, irmãos? Nós aprendemos o quê? Quem se lembra o primeiro? Os cananeus, aqueles que fazem negócio com Deus, troca, que agem na justiça própria. Amém, irmãos? Mas Deus te deu paz para você servir, amém? Receba essa paz de Deus que excede todo entendimento. O segundo qual foi? Vamos ver se vocês estavam aqui, estavam na célula também. Os heteus. Aquele que, através do terror, querem gerar medo, Mas o que a Bíblia diz? O amor de Deus lança fora todo medo. O terceiro, os heveus, amém? Que são os poceiros indevidos. O pastor trouxe, eu nunca tinha ouvido a história dos grileiros. E os grileiros, o que eles faziam para tomar as poças, terras, fazendas dos outros indevidamente? Eles pegavam um grilo, colocava em um pote, um lugar ali para guardar ele juntamente com papel. E o grilo começava ali a ficar angustiado, a se bater, acabava comendo aquele papel, dando depois uma impressão de um papel velho. E tudo isso para enganar, enganar os outros, enganar o proprietário e dizer que aquela terra era dele. Mas no final, a gente sabe que isso não provém de Deus, amém? E nós aprendemos também os fariseus, aqueles que vivem desprotegidos, amém? Vêm para trazer confusão, aqueles que, acredito eu, estão firmados em um solo de areia, mas eu quero declarar que você está firmado na rocha, amém? A rocha viva, a pedra angular que é Cristo Jesus. A tua casa, ela foi baseada, ela foi construída em um solo profundo, em um solo firme e inabalável, amém? Irmãos, preciso dizer para você, mesmo que a sua residência possa ter a melhor segurança, sem Deus, nada disso vai impedir de você ser trago, amém? O quinto, os gigaseus. É Deus me treinando para eu falar mais forte, pastor André? Glória a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Estão me ouvindo? Glória a Deus. O quinto, gigaseus, aqueles que vivem no barro, Me lembrou aqui dos porcos, amém? Irmãos, você não nasceu para enrolar no barro. Você nasceu para ter uma vida abundante, amém? Deus te limpou, Deus já te sarou, Deus já te salvou, já te libertou. Saia fora disso. Deus te chamou para a vitória, amém, irmãos? Quantos creem que Deus te chamou para uma grande colheita nesse tempo? Ele conta com você. O sexto, os amorreus. Esse aqui eu passo todos os dias, irmãos. Aqueles que caluniam. Amém? Vou só virar aqui. Senão as minhas folhas vão voar. Aqueles que caluniam. Que falam coisas mal a seu respeito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O que a palavra diz a seu respeito? Eu sou mais que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Então para de ouvir as mentiras do diabo, o sofisma. Eu sei disso, porque infelizmente às vezes Deus vai usar pessoas próximas. Mas Deus diz que você é filho amado. Amém? Você que está me assistindo, você é filho amado do Pai. Amém? E por último, os jebuseus.
aqueles que querem pisar em cima de você, aqueles que são invasivos, querem invadir na sua vida, não pedem licença. Mas aprendi com Deus que eu sirvo um Deus gentleman, um Deus Pai, um Deus que não arromba a porta, mas um Deus que está sempre ali pronto para te levantar, pronto ali para te segurar na mão. Então, se você perceber um desses 7 demônios, você repreende eles em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos aprender a respeito do Deus que vai à nossa frente. Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo Josué, capítulo 3, versículo 11 ao 16, que diz assim: Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, posem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Poderoso, irmão? Dizendo, aonde você pisar as plantas dos vossos pés, Deus vai dar por herança para você. Tudo vai parar quando você passar, porque tudo está baseado não em você, mas em Cristo Jesus. Amém? Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Aleluia, irmãos. Poderoso demais. Isso é extraordinário. O povo que Deus designou para atravessar o Rio Jordão, ao pisar a planta dos pés, Deus fez sim que o rio parasse. Isso mostra que você não carrega qualquer pessoa. Você carrega aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina. Mas muitas das vezes esquecemos desse poder que opera em nós, que é Cristo Jesus. Eu desejo do Senhor para aquele povo que ande em vitória, que andasse em vitória, que atravessasse o Rio Jordão. Mas quantas vezes, irmãos, perante a uma dificuldade, perante um não, um obstáculo, o medo vem, o medo de dar o primeiro passo, o medo de dar o primeiro passo de você, não sei, liderar uma célula, de você de cuidar de crianças, de você estar aí no desafio com os jovens, de você entregar o currículo, para que Deus possa liberar, porque já está liberado esse emprego para você, você recebe isso, porque ele já está na tua frente. Mas quando você se move, baseado naquilo que a palavra diz, a meu e a seu respeito, nada vai te parar. Chega a dizer que o rio, aquele rio que descia de Adão, parou. Deus parou. Quando os irmãos pisaram naquele rio, as águas se amontoaram. Isso é extraordinário, irmãos. Mas tudo isso como acontece, irmãos? Como vai acontecer na minha e na sua vida? Quando você colocar Deus à frente de tudo. Não é verdade? Eu acho também, que cada um aqui, muitas das vezes tem tomado ações no impulso, na emoção, sem direção da parte de Deus. Mas eu vim aqui te dizer que a partir de hoje, você vai caminhar
entendendo que é Deus que está à sua frente. Não é por aquilo que você fez, deixou de fazer. É por aquilo que a palavra de Deus já liberou a seu respeito. Aleluia. Então eu quero aprender com vocês aqui, na noite desse dia, 3 pontos, para que isso venha se revelar, venha acontecer na nossa vida. Amém? Quantos querem comigo? Quantos estão comigo nessa noite? E no primeiro ponto, para que Deus vá à nossa frente, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Fale para o amigo do seu lado. Coloque Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Todos sabem que a arca, ela simboliza o quê? A presença de Deus. Onde a arca estava, a presença de Deus estava junto. Se a arca não tivesse, a presença de Deus não estava. Amém? Então a arca, ela sempre ia adiante do povo. Amém? Deus, por aqueles que Ele levanta, aqui nós temos um governo da igreja, que Deus direcionou antes de nós, para carregar essa arca. E eles prontamente estão fazendo isso. Então, já te dá um ensino aqui para você, da importância, que eu sempre falo, para os meus jovens, da importância de você submeter e reconhecer as autoridades que Deus designou. Porque é que eu mais vejo hoje, pessoas sendo levados pelo vento, levados por doutrinas, que não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. E muitas das vezes, por culpa de outros, acaba entrando na desonra, acaba entrando na insubmissão. Aí depois se pergunta para Deus: Deus, por que para mim não dá certo? Porque você não prioriza Deus em primeiro lugar na sua vida. Você não prioriza Deus na sua família. Você não prioriza Deus no seu casamento. Você não prioriza Deus na sua liderança. Você não prioriza Deus lá no seu trabalho, na gerência. Você não prioriza Deus com as suas finanças. Deus nos dá uma ordem, um mandamento da gente entregar o dízimo, de entregar a primeira parte. Ele só quer a primeira parte. E muitas das vezes a gente retém aquilo que é de Deus. Aí você não entende porque fica bloqueado. Mas eu venho aqui te dizer, Deus, eu tenho certeza que a partir dessa noite você vai sair daqui com uma santa indignação, que você vai falar: Senhor, até que eu tentei conduzir, mas a partir de hoje, o Senhor que vai à minha frente. Amém? Quantos vão entregar, quantos vão priorizar para que Deus seja verdadeiramente o primeiro lugar da sua vida? Quantos? Aleluia, glória a Deus. E você vê que no verso 11, continuando Josué 3, Deus direcionando, dizendo aqui na sua palavra: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Irmão, sempre coloque Jesus em primeiro lugar, amém? Sempre coloque Jesus em primeiro lugar, que você vai se dar bem, amém? E você vê que Jesus Cristo, Ele é o princípio de todas as coisas. Qual o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Que diz o quê? No princípio, Deus. Antes de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. Na frente de tudo, Deus. No começo de tudo, Deus. Amém? Lembre-se que o lugar de Deus sempre precisa ser o primeiro lugar. Tá vendo? Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. E você vê, eu amo esse versículo, Mateus capítulo 6, versículo 33, O que diz? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que diz aqui depois? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantos querem na sua vida, em todas as áreas, que seja acrescentada e transbordante? Busque em primeiro lugar. Não é difícil. Você tem priorizado a Deus?
Eu glorifico a Deus que você hoje priorizou a Deus. Eu quero te parabenizar. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Carnaval, festa da carne. A própria palavra diz. Mas hoje aqui estamos fazendo a festa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui exaltando aquele que é o Rei dos Reis. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensou e imaginou. É isso que Deus tem para a sua vida. Significa que acima de todas as coisas e preocupações da vida, o cristão precisa procurar o reino de Deus e a sua justiça. Só que eu vejo até muitos irmãos no nosso meio, eles inverteram essa fórmula espiritual, essa fórmula celestial. Muitos estão buscando, em primeiro lugar, a sua vontade e o seu reino, e depois ainda querem fazer justiça. Aí depois dá tudo errado. Mas Deus te trouxe aqui para te trazer de volta no caminho certo, para que você venha ter dias de paz, Ricardo. Ricardo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então priorize o reino de Deus, amém? E você vê que o contexto desse versículo que nós lemos agora é baseado no Sermão da Montanha. O discurso que é mais conhecido de Cristo, onde fala sobre os tesouros do céu. Vamos ler junto? Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. O que a palavra diz? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Isso aqui na terra. Isso vai acontecer aqui nessa terra. Se você decidir acumular coisas que são perecíveis, coisas materiais. Mas olha aqui a direção de Deus para nós nessa noite. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Você nessa noite está acumulando tesouro no céu. Amém? Talvez você hoje não está entendendo, não está enxergando, mas você está acumulando tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E você vê, então, percebe que a arca da aliança, eu tive a revelação que ela te dá proteção, te dá cobertura. Por isso, em tudo que eu faço aqui no Ministério Pão da Vida, eu sempre estou linkado com meus pastores, com meus discipuladores, com a minha liderança. Porque eu sei, mesmo que eu estiver lá longe, ele estando ciente, eu sei que vai dar tudo certo. Porque eu não quebrei um princípio importante da honra, da lealdade, da unidade. A gente vai falar muito de unidade esse ano, irmãos, se preparem, porque a força da igreja está na unidade. A gente conversou ontem, eu falei semana passada, e Deus tem me falado muito sobre isso nessa semana, sobre aquele exemplo da Torre de Babel. E lá tinha muita unidade, Deus viu unidade neles, mas a intenção estava errada. Foi preciso Deus confundir as línguas, porque eles iam chegar no alvo, irmãos. Então, transporta agora para uma unidade sadia, cristã. O que Deus não vai fazer no nosso meio, pastor André, pastor Alexandre? A gente vai, como foi louvado aqui, Bruno, grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio. Grandes coisas Deus vai fazer no Ministério Pão da Vida. Grandes coisas Deus vai fazer no meio da Rede Kids. Grandes coisas Deus vai fazer no meio da juventude. Mas precisamos estar unidos, irmãos. A arca, você vê que eles estavam unidos. Foi dada uma direção, pisa na água, pisa no Rio do Jordão. Eles estavam em unidade e deu certo. O rio cessou, parou. Mas imagina, pastor André, o filme de ontem? Que filme pastor? Milagre Azul, sugiro você depois assistir, você que não pôde vir ontem. Teve um momento, que a situação saiu do controle. Por dois jovens não estarem em unidade, não quero falar o filme para você assistir. Mas você vê, estava falando com o Lucas, dois jovens para não estarem em acordo, começaram a brigar. Aí um jogou o outro no mar. Aí o capitão estava ali, prestes a pescar aquele peixe de 174 quilos. Aquele marlin, lá na Flórida. Deu tudo errado.
porque o capitão teve que socorrer aqueles 2 jovens que estavam brigando. O Papa ficou ali também desnorteado, o Papa que cuidava dos órfãos. Era uma casa de órfãos lá nos Estados Unidos, é uma história verídica. E o peixe foi embora. A rede, como se chama? Um anzol? Arrebentou. E o peixe se foi. Eu acredito que a bênção já estava pronta. Ela já está pronta. Mas foi preciso que Deus tratasse cada um deles. Quando eles decidiram, pastor, andar em unidade, o peixe que já estava pronto, foi o peixe necessário para eles vencerem aquela competição e conseguir suprir as necessidades da casa de órfão. Então há poder na unidade, William. Quando nós andamos em unidade, Deus libera nossas bênçãos. Irmão, você não precisa fazer nada, já está tudo pronto. Você só precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você só precisa permitir e decidir tomar uma posição hoje, de uma vez por todas, irmãos. Não estou aqui, parece que eu estou jogando maldição, não. Ao contrário, estou aqui pregando a palavra de Deus, para abrir seus olhos espirituais. Priorize o reino de Deus, mata a sua carne, mata a sua vontade. A nossa justiça, a Bíblia chega a dizer que é trapo de imundícia, mas a justiça de Deus, ela é eterna. A justiça de Deus, ela faz sim que você alcance aquilo que Deus já liberou a seu respeito. Repita comigo: eu decido nessa noite priorizar o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Se vamos avançar. Meu Deus, o tempo como passa rápido. Então Deus nos exorta a colocar Ele sempre em primeiro lugar. Irmão, pare de viver atribulado. Pare de viver angustiado. Se lança nele. Não viva meio aqui, meio ali. A Bíblia diz sim, sim ou não, não. O que vier contrário disso, Deus chega a dizer que vai vomitar, que é morno. Não tem como viver o reino de Deus em cima do muro. Ele leva isso para a sua vida. Amém, irmãos? Decida viver totalmente para Ele, com todas as suas dificuldades, limitações. Porque Deus se chega aos humildes de coração. É Ele que vai te capacitar. Se você priorizar Ele, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. E vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia. Todos conhecem a história de Abraão e Isaac? Todos conhecem? Já ouviram falar de Abraão e Isaac? Teve um momento na vida de Abraão onde Deus teve que provar se realmente Abraão colocou Deus em primeiro lugar. Se realmente Deus na vida de Abraão estava no primeiro lugar. E um belo dia Deus chamou Abraão no canto. Abraão, eu tenho uma bela notícia para você. Você me ama? Eu acho assim, você me ama? Primeiro ele pergunta, você me ama? Aí lembrei pastor André, do Marca. Você me ama, Abraão? Abraão, te amo, Senhor. Entrega Isaac. Como assim, Senhor? Meu Deus. E aí eu estava hoje estudando a palavra. Aí não sei, viajei aqui. Aí não sei, Abraão nem chegou a falar com Sara, Imagina se Abraão fosse falar com Sara. Amor, Deus tá pedindo Isaac. A gente precisa sacrificar Isaac. Irmão, vamos falar a verdade, Quantas mães tem aqui nessa noite? Amanhã deixar? Já pensou? Já pensou nisso? Uma mãe, o amor de uma mãe depois do amor de Deus, é o amor da mãe. Um dos amores mais próximos de Deus é o amor de uma mãe. E acho que não ia acontecer. Então, como você vê, Deus faz tudo certo, no momento certo. Separou Abraão, separou Isaac. E Isaac ali inocente, mas confiante no Pai. Isso me traz outro ensinamento. Mesmo que Deus tenha cobrado um sacrifício de Abraão, você vê o filho amado, bom filho, ele ouve o pai. Isaac em nenhum momento se levantou contra,
Eu fico triste às vezes, eu vejo jovens desonrando os pais, levantando a voz com os pais. E aí me cabe pensar duas coisas. Ou ele é ímpio ainda, não conheceu a palavra, então ele precisa de revelação. Mas o mais triste é um cristão, um filho cristão, uma filha cristã, desonrando os pais porque ele já tem entendimento. E o que a palavra diz? Um dos mandamentos que Deus dá para nós como filhos, que seja filho biológico, filho espiritual, filho carnal, honre seu pai e sua mãe. Então, se você, por acaso, deixou de lado de honrar seu pai e sua mãe, em amor, em amor aqui eu te digo, não se constranja, não se acuse, mas decida viver isso, para você ter vida longa nessa terra. Amém? É um dos princípios que eu não abro mão, porque nós ensinamos isso incansavelmente. A unção que você honra, ela recai sobre você. A unção que você despreza, ela não vai recair sobre você. Por isso que a sua vida não avança. Segundo exemplo do primogênito. O Senhor estabeleceu uma lei em Israel de que todo primogênito dos homens, dos animais, pertencia ao Senhor, para que todo o povo entendesse que Ele é o primeiro lugar. É para isso, Deus instaurou o quê? O tabernáculo. As festas da lei, o sacrifício. E a lei das primícias, amém? Isso é curso de maturidade também. Pode aprender com a gente aí, a gente começou. E o que todo israelita tinha que fazer? Separar o primeiro animal, as primeiras primícias, os primeiros alimentos, para que eles viessem a mostrar para Deus que Deus era tudo na vida dele, que Deus ocupava o primeiro lugar. E aí você vê que até hoje nós separamos, o dízimo, para mostrar para Deus, na verdade devolvemos aquilo que é dele, mas como sinal que ele é tudo na nossa vida, amém? Que tudo vem dele. Devolvemos apenas 10%, mas na verdade, irmãos, os 100% é dele. Eu canso de dizer, ele te deu uma nova vida, ele te dá saúde, ele te dá trabalho, ele cria as conexões certas, porque não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez, amém? Terceiro exemplo de Elias e a viúva. Durante o período de fome, o profeta Elias foi a uma cidade e Deus criou esse encontro com uma viúva. E Elias acreditava com muita fome, E Elias foi, conversou com essa viúva, pediu a ela um pão, pediu a ela água, e aquele pão, aqueles ingredientes, eram os últimos ingredientes dela, para ela e para o filho dela. E ela meio resistiu no início. E Elias ali, da parte de Deus, como enviado de Deus, já sabia o que Deus queria fazer na vida dela. Insistiu, viúva, me entrega um pouquinho de pão de água. Como a dizer, entrega aquilo que é de Deus a um profeta, que Deus vai transbordar na sua vida. E ela prontamente respondeu. E o que aconteceu depois? Elias se alimentou, a viúva se alimentou, o filho se alimentou e ainda sobrou na vida deles. Ei, irmãos, não retém aquilo que é de Deus. Se Deus te mandar fazer algo, entrega para Ele. Porque às vezes as coisas na tua vida não acontecem porque você ainda não entregou. Amém? Vivemos época onde diverso nada contra, vários coach, época dos treinamentos, mentorias, glória a Deus. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nada contra você buscar esses aprendizados e ainda se vier de pessoas que são nossos irmãos em Cristo. Mas quem sabe de tudo é Jesus. Você já tem tudo. Já está tudo dentro de você. A minha Bíblia está aqui, digital, está tudo aqui.
na Bíblia digital, na tua Bíblia de papel. Na verdade, às vezes, que ele usa, pastora Andréia, é a palavra de Deus. Eles só mudam o linguajar. Aí eu fico, às vezes, olhando, ouvindo, eu falo, meu Deus. A gente passa por isso, pastor Alexandre? Fico ali pressionando, é isso, é aquilo, é fulano de tal. E eu vejo sempre, isso admiro o pastor Alexandre, que ele nunca é levado por aquilo que os outros falam. Não porque ele tem um coração fechado, ele não tem um coração ensinável, ao contrário. Mas ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que aquela empresa, quem deu foi o Senhor. E da forma que Deus deu para ele, ele vai mandar as pessoas certas. Mandou o Lucas, mandou o Bruno, mandou o Igor, todos os corretores, a gerência. E eu também estou lá para somar com ele, amém? Foi Deus que enviou para ajudar ele. Glória a Deus. Irmãos, aquele que coloca Deus em primeiro lugar, vão se destacar no mundo. Eu quero dar essa notícia boa para você. Vamos colocar Deus em primeiro lugar? Você quer se destacar nas áreas da sua vida? Só coloca Ele em primeiro lugar. Pare de brigar igual Jacó, brigou a noite inteira. Aí Deus foi lá, deu um carinho nele. Pastor André, Deus sempre amoroso. E acreditou que lá depois Jacó teve a revelação. Para que tudo isso, Uma briga já perdida. Mas Deus não deseja brigar com você. Deus, Ele só deseja que você avance, que você, através do amor dEle incondicional, você cresça. Amém? Não servimos um Deus que briga, que pune, nada disso, tira isso da tua cabeça. Nós servimos um Deus Pai. E o bom Pai exorta quem Ele ama. Quem deseja ser exortado pelo bom Pai? Amém. Então, fique preparado, amém? A vez vai mexer com você. Romanos capítulo 11, 36. Coloque isso no seu espírito. A palavra de Deus diz isso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Posso ouvir um amém? Irmãos, é tudo por ele. É tudo para ele. Mas o mundo lá fora prega o contrário. É tudo por aquilo que eu faço. É tudo pela minha capacidade. Sai fora disso. Vai na dispensação do Senhor. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que você vai falar e para quem você vai falar. Tome muito cuidado. Porque quem quer que você, achei isso extraordinário, siga como líder em sua vida, pode trazê-lo para a posse da herança ou mantê-lo fora da herança. Se lembra da história dos espias? Dos 12 espias? 10 trouxeram o quê? Um quadro negativo. Mas tiveram 2. Josué e Caleb, Josué e Caleb. Aí transporta para a gente aqui. 2 líderes enviados por Deus. 10 falaram, vai dar ruim. Não tem nada de bom lá. Isso aqui não é para nós. Isso é furada. Mas 2 deram um quadro positivo. E você vê que por culpa desses 10, muitos seguiram esses 10, não viveram aquilo que Deus tinha para eles. Então você vê a importância daquilo que você vai falar e para quem você vai falar. Tome muito cuidado quem você está seguindo. Tome muito cuidado quem você está ouvindo. E se você não estiver entendendo, eu te sugiro como eu faço. Vai até aquela pessoa e fala com ela. Não pense daquela pessoa através de outras, mas vai direto na pessoa. Ei, fulano, fulana, eu não estou entendendo. Você falou isso? Me ajuda. Eu preciso da tua ajuda para eu entender. Para que o diabo não crie sofisma na minha mente. Para que o diabo não crie confusão, me confunda. Eu venha pensar ao contrário de você. Isso é muito importante, isso é sadio, irmão. Isso vai te gerar vida. E vai até te ajudar a você não perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque muitas vezes por aquilo que você está sentindo, por aquilo que você ouviu, você não vai entrar na terra prometida como foi com eles. Muitos foram influenciados.
Muitos ouviram os 10 e deixaram de ouvir os 2. Que viram o quê? Uma terra que emanava leite e mel. Segundo ponto, como está meu tempo? Meu Deus. Quando Deus vai à nossa frente, Ele quebra todo o ciclo de maldição. Vira para o seu irmão aí do seu lado. Deus já quebrou, através de Cristo, toda a maldição na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Josué capítulo 3, versículo 15 e 16. Vamos ler junto? E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Irmão, isso é extraordinário, não só pelo milagre, mas pela revelação que tem para nós através dessa ilustração. O rio abriu até uma cidade chamada Adã. Você sabia que Adã vem de Adão? Olha só que extraordinário, olha só essa revelação. Aqui junto vamos entender isso. É como se Deus tivesse aberto o Rio Jordão até uma cidade Adão. Por que Adão? Pergunta para mim, por que, Vitor, Adão? É como dizer que todas as maldições que entraram por meio de Adão lá no Éden, através desse ato aqui sobrenatural de Deus, através daqueles irmãos que pisaram o Rio Jordão, toda a maldição foi quebrada pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus removeu do seu povo toda a maldição, tudo aquilo que por meio de Adão entrou, todo o pecado, toda a enfermidade, todas as dores, através da troca do Calvário, foi aniquilado em nome de Jesus. Então você vê que a Bíblia, ela é extraordinária, irmão. A Bíblia explica a Bíblia. Está vendo? Tudo é interligado, nada é por acaso. Você vê também a palavra Sartã, sabe o que significa? Angústia, seus problemas. E você vê, a gente lá no versículo 16, o que é que ele disse? Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão. Deus sempre vai na raiz do pecado. Deus foi lá na raiz do pecado. Porque, irmãos, é preciso certas coisas na nossa vida ser enraizadas, tiradas lá da raiz. Senão tem o risco de você ali ficar ainda vivendo aquilo. Então, às vezes, é necessário que Deus, como um bom cirurgião, vai através da palavra onde ninguém vai. É o poder que a palavra tem. Por isso que ela diz, faz divisão entre alma e espírito. E foi assim através daqueles irmãos dos israelitas, que pisaram as águas no Rio Jordão, e pararam ali, a água que vinha do rio Adão, até o Sartã. Como a dizer, não bastou só aniquilar todo o pecado na sua vida, mas também todos os problemas, todas as suas angústias, Deus já aniquilou pelo sangue de Cristo, amém? Por isso que ele diz, Isaías 53, no versículo 5, verdadeiramente, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, tudo de ruim, irmãos. Todos os problemas que você passou e ia passar por meio de Adão, já foi aniquilado pelo sangue de Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Todo o pecado cometido desde a época de Adão e toda angústia e problemas que surgiram por causa da sua queda, foram removidos pela arca, que entrou nas águas da morte em nosso lugar. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Aleluia. Eu sei que tem muito crente ainda apavorados, com medos, Mas como eu te falei, irmão, viva o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus permite a gente romper em fé, avançar. Porque, irmãos, creia você ou não, você acha que não bate medo na nossa vida? A gente é humano igual você. A gente não é super-homem. Mas o que a Bíblia diz? Trazer à memória o que vos dá esperança.
que você tem trago à memória? Aquilo que Adão fez? Ou aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? Traga à memória a crucificação, a troca do Calvário. Irmão, ele sendo perfeito, sem mácula, sem pecado, morreu por mim e por você. João 3,16. E ainda falou, meu filho, me dá todos os teus pecados, tudo aquilo de ruim que você recebeu por culpa de Adão, deixa eu aqui na cruz, eu vou ficar aqui por você, e avança. Só que a gente para, irmão. A gente fica inerte, parado, porque o medo fica ali, o sofisma fica ali no teu ouvido. Mas, irmãos, eu creio que hoje, nessa noite, você literalmente vai viver aquilo que a palavra de Deus diz. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você é mais que vencedor. Irmão, você é filho amado. Você é filha amada do Pai. Agindo Deus, porta que Deus abre. Esse é o ano da casa cheia. Quantos desejam a casa cheia em cada área da sua vida? Glória a Deus, se move em fé. Se lembra de Gálatas 3:13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmão, se já foi maldito por Cristo, por que você está trazendo essa maldição de volta, irmão? Para com isso. E ele completa dizendo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, você é justiça de Cristo. Você não é qualquer coisa. Pare de se desqualificar. Deus está mandando dizer isso para você. Pare de achar que você não pode. É verdade, você não pode mesmo, mas em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você já conseguiu. Viva pela fé, irmão. Se a gente andar pela carne, se a gente andar por aquilo que a gente está vendo, a gente não sai nem de casa, irmão. E você vê como é poderoso esse texto citado por Paulo, o apóstolo Paulo. E se encontra em Deuteronômio também. Está vendo? Tudo é ligado, tudo é interligado. Capítulo 21, versículo 22 e 23, onde diz, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor te deu e te dá por herança. Você é filho da herança. Foi falado lá em São Paulo. O pastor Ricardo Landim estava orando no final, ele falou, eu estou vendo aqui a herança sendo entregue nas tuas mãos. E eu quero declarar, irmãos, que nessa noite Deus está entregando essa herança na sua vida. Porque você está entendendo que tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Jesus já foi maldito no seu lugar. Não tem nenhuma maldição. Porque você está em Cristo. Mas aquilo que a gente ensina no curso. Como eu trago a lei de volta? Se eu viver pela justiça própria. E é verdade, pastor André? Se eu viver pela justiça própria, a Bíblia chega a dizer, seja anátema. Seja maldito. Porque Cristo já carregou sobre ele. Mas você tem que viver e andar no Espírito. Andar em Cristo. Que já fez todas as coisas, amém? Já está tudo liberado. Você compreende o grande amor demonstrado na cruz do Calvário? Vocês têm noção, verdadeiramente, desse amor? Esse amor que a Bíblia chega a dizer um amor incondicional, um amor ágape, um amor que a gente não merecia. E na verdade, eu e você precisava estar naquela cruz. Mas ele decidiu. Ele decidiu entregar aquilo de mais precioso para mim e para você. Compreende essa generosidade do problema, irmãos, do pecado e a maravilha do amor de Deus? Irmão, não tem maldição, não tem problema que vai te parar. Se você andar em Cristo Jesus, já deu tudo certo. As portas já estão abertas, irmão. O céu já está aberto. A gente precisa orar para o céu se abrir. Ele já está aberto. Lembra quando Jesus foi batizado? Lá no Rio Jordão? O que Deus falou? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o pastor Naú deu esse ensinamento lá em São Paulo. Falou,
Irmão, todas as vezes que o diabo te acusar, que o diabo dizer que você não merece, que o diabo dizer isso e aquilo, você vira para ele com autoridade, com fé. Diga para ele: eu sou filho amado em quem ele se compraza. Eu sou filha amada em quem ele se compraza. E o diabo vai correr. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como está o tempo? Vou acelerar. Irmão, Deus vai à frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, removendo toda a maldição que Adão permitiu entrar. Amém, irmãos? Declara comigo: eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai à minha frente, à frente dos meus problemas, à frente das minhas necessidades, à frente das minhas preocupações. Aleluia! Glória a Deus, um aplauso para Jesus. Irmão, você é justiça de Deus, amém? Saia com isso, borbulhando no seu espírito. Você é justiça de Cristo. Ele morreu por mim e por você. Amém? Não foi barato, foi de graça. Mas houve um preço. Então valorize isso. Quando o diabo vier te acusar, diabo, eu sou justiça de Cristo. Aleluia. E por último, quando Deus vai à nossa frente, Ele nos dá a porção diária da sua graça. Vira para o seu irmão e sua irmã do seu lado: Deus já me deu a porção diária da sua graça. Aleluia. Como eu falei, irmãos, os céus já estão abertos sobre nós. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha. Dias, semanas e meses estão vindo aí de refrigério. Você recebe? Se você passou por aí por alguma dificuldade, se algo tirou a sua paz, que seja uma dificuldade no seu casamento, nas suas finanças, na sua empresa, tempo de refrigério está chegando na sua vida. Amém? Eu amo Filipenses 1,6, que diz: aquele que começou a boa obra em mim e você, ele é fiel para cumprir. Deus vai cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele não mente, Ele é um Deus verdadeiro. O diabo vai mentir e dizer que você não vai conseguir, mas Deus diz nessa noite que você já conseguiu em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Irmão, hoje eu e você podemos descansar na graça de Deus. Existe uma graça diária. Mas a maior doença dos últimos tempos qual é? A ansiedade. O que é a ansiedade? É o futuro, você pensar no futuro. Pensar no amanhã, pensar daqui a uma semana, daqui a um ano, como eu vou pagar isso, como eu vou pagar aquilo, ai, vou me casar ou não, ai, eu comecei um relacionamento, não deu certo, a ver, não deu certo porque foi livramento de Deus, irmão. Deus tem o melhor para você, você confia? Você não está dizendo que vai colocar Ele em primeiro lugar? Confia. E às vezes aquele relacionamento foi para Deus te tratar. Aquele teu gerente que você não gosta, é para te tratar, tem coisa para te tratar. O tratamento é mútuo. Não é só de cima para baixo, é de baixo para cima. E nós crente, nós cristãos, somos como, imagina como ferro, faca. Então Deus vai afiar. Então tem coisas que às vezes você não vai gostar. Às vezes o líder, o discipulador, o pastor, tua esposa é uma benção, glória a Deus, ela veio certa. Nossas esposas vieram certas, pastor? Glória a Deus. Seu esposo, pastor, aquele esposo não vai vir como você imaginava, mas é uma benção. Igual aquele do filme O Papo ao Mar. Irmão, e saindo aqui rapidinho, mas creio que tem tudo a ver. Quando eu vi o testemunho da pastora Andréa ontem, ela mexeu muito comigo. Pastora Andréa reconhecendo a graça abundante na vida dela através do pastor André. Eu gostaria que você aplaudisse pela vida do pastor André. Irmão, um homem de Deus, super ocupado, 3 filhos, uma esposa, um trabalho.
e tantos filhos espirituais também para cuidar. E a pastora Andréa reconhecendo que ela foi altamente graciada por Deus. Amém? Então, pastor André, obrigado pela sua vida. Pastor Alexandre nem se fala. Pastor Alexandre deixou tudo para vir aqui, junto com a pastora Rita, imparável. A gente vai chegar lá. Então, irmão, esses são os bons exemplos que a gente precisa seguir. Esses são os bons exemplos que a gente precisa abrir o nosso coração e confiar. Eu já vi caso, às vezes de uma esposa passar por um momento difícil com o marido, em vez de procurar uma mulher de Deus, foi procurar uma mulher do mundo. Irmão, nem quero te contar como ficou. Da importância de você estar ligado, de você entender que você foi merecidamente abençoado por Deus, que essa graça diária está sobre a sua vida. Então, irmãos, o amor de Deus, eu quero dizer para você, ele é imutável. Ele é imutável. Ele jamais vai mudar com você. Não tenha medo de Deus, ao contrário. Ele é teu Abba Pai, teu paizinho. Ele está ali pronto para te ouvir. Nós aqui como pais espirituais, que vocês nos consideram, estamos aqui para ouvir vocês, para agregar vocês, para ver vocês avançarem, crescerem. Muitas das vezes saindo do nosso conforto. Irmão, valorizem isso. Muitos anos da minha vida, talvez lá no início, eu não conheci o Evangelho, como eu teria até conhecido antes o Evangelho. Mas Deus tinha um propósito. Mas depois que eu conheci Ele, eu não abro mão dele. Desculpe falar para mim, não tem essa de desviar não. Jamais vou me desviar do Senhor. Amém? Não existe isso. Para mim, esse tema é para você, é meio abusar. Cuidado. Cuidado para você não deturpar a graça de Deus. A graça de Deus não é libertinagem. Como eu falei, houve um preço muito caro. Um preço de sangue. Aquilo de mais precioso foi entregue para mim e para você. Então receba aquilo com graça. Receba Cristo com amor, com gratidão. Amém, irmãos? Estamos finalizando. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então fique tranquilo. Descanse seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar. Não tem nenhuma maldição sobre a sua vida. Já foi cortado na cruz do Calvário. Tem graça superabundante sobre a sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ela é superabundante. O que você está esperando? É só você pedir. É só você se posicionar em fé. É só você assumir uma posição de filho e filha amada. Depois você vai me contar o que Deus vai fazer na sua vida. Finalizando, irmãos. Tenha fé em Deus. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Desfrute do seu grande amor. E receba a cada manhã a sua porção de misericórdias. Receba a graça de Deus para o dia de hoje. Esteja certo. Amanhã haverá uma nova porção para a sua vida. Como eu estava falando da ansiedade, só para finalizar. A ansiedade tem levado a vida de muitas pessoas. Porque ela vive ansiosa. Aí gera depressão. A depressão te isola, te para, te tira do corpo. É ação maligna, é espiritual. Não é por acaso. Houve um começo. Você ficou ansioso, ansiosa. Mas entregue a sua vida ao Senhor.